Muito boa tarde para todos. Nós vamos começar o nosso estudo. O tema é dinheiro. Diferente o tema. Vamos ver o que a nossa amiga Vanessa tem para nos dizer, né, Vanessa? Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Então, Malva falou que eu vou falar sobre dinheiro. Eu não, é o Emmanuel que nos convida à reflexão nesse livro tão belo que é Caminho, Verdade e Vida. E nós podemos, quando falamos Caminho, Verdade e Vida, só um minutinho. Caminho, Verdade e Vida, nós nos recordamos que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores que, trocando, correspondências, quer seja via psicografia, quer seja pela psicofonia, trazem então a resposta. Kardec, quando ele pergunta assim, qual é o espírito mais perfeito que já esteve entre nós? Ao que eles respondem, vede Jesus. E tomai Jesus, então, como nosso modelo e nosso guia. E ele, então, é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Que somente com ele, nesse caminho, acatando as verdades que ele nos convida a compreendermos através do Evangelho, que é a boa nova, que nos faz recordar daquilo que está inscrito em nossas consciências, que é o Espírito imortal, as leis divinas. Então, a vida que pulsa, ela é eterna, né? Nós estamos nesse caminho e vamos prosseguir caminhando. Então, quando ele nos convida a pensarmos sobre dinheiro, ele nos traz Paulo, quando escreve a primeira carta de Paulo a Timóteo, que está no versículo 6, versículo 10, no capítulo 6, versículo 10, quando ele diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro, né? O que quer dizer com isso? O que é o dinheiro, né? Dinheiro é uma invenção nossa. Por que a gente inventou o dinheiro? Dinheiro ou moeda, como costumamos chamar, né? Nós vivíamos no princípio dos tempos, não há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 2000 anos atrás. São muitos anos, não é? É muito, muito mais tempo, quando ainda nos organizávamos de forma muito primitiva, em que a lei do mais forte, da sobrevivência, ela era instintiva, né? Então a gente caçava, né? Nós caçávamos, nós tínhamos que comer para sobreviver. E isso vai fazer com que, à medida em que a gente vai em busca de caça, a gente se esparrama pelo mundo. Então nós não tínhamos um lugar fixo para vivermos. Nós vivíamos percorrendo, éramos chamados de nômades. Então aquelas pessoas que não têm uma parada, não têm uma casa, um lar. Então não tinha, né? Era sobreviver, e para sobreviver, às vezes, precisava da turma toda, da tribo toda. Então, as coisas eram compartilhadas. À medida em que as pessoas, nós vamos entendendo a natureza, nós vamos dando conta de viver no meio das intempéries, no meio daquela, né, coisa toda, os desafios vão nos possibilitando que desenvolvamos ou sobrevivamos somente a partir do instinto, mas principalmente a partir da inteligência. E isso faz com que a gente, então, consiga se organizar num lugar só. Porque nessas idas e vindas, similarmente ao que muitos animais fazem, de fazerem, né, percursos de um lugar para o outro, porque ou é inverno durante um tempo, então há escassez de alimentos. Outros tempos, ele vai em busca de outros lugares onde tem mais alimento. Assim também nós fazíamos. Conforme a gente consegue dominar o lugar onde nós estamos, vencendo com as nossas faculdades
a nossa capacidade de mudar o ambiente onde nós estamos, então aí nós passamos a ficar num lugar só. E as relações mudam, né? Então nós começamos a produzir, e às vezes aquele que produz menos vai lá e fala, olha, eu tenho uma galinha, e ela bota tantos ovos. Você pode trocar comigo pela lã que o seu carneiro, que a sua ovelha fornece, para eu tecer a minha roupa? Consegue entender? Que a gente começa, então, a fazer as nossas negociações através do escambo, né? Que a gente costuma dizer, da troca. E aí começou o seguinte, né? Por exemplo, tudo bem, eu troco os ovos que a sua galinha botou pela lã, só que a minha lã vale mais do que uma dúzia dos seus ovos. O que você pode me dar em troca? Ou, às vezes, não tinha uma quantidade de ovos. Então, eu te dou 24 pedrinhas que equivalem ao que a minha galinha vai botar. Né? E aí a gente começa, a partir de então, fazer essas negociações. Então, alguém vai receber aquilo lá. Né? Não, eu estou rico. Eu ganhei mais dinheiro. E começam, já haviam relações de poder do mais forte. Mas, a partir de então, isso se avoluma. E, quando eu estava fazendo estudo, eu me lembrei de uma música que era tema de uma novela chamada Pecado Capital, que se chama Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão, né, é perdição. Dinheiro na mão é solidão. Quanta gente aí se engana, né? Quando cai, né, em si e viu que está na solidão. Eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho nada. Eu sou tão rico, né, que a única coisa que eu tenho é dinheiro, muitas vezes. Né? Eu não tenho tranquilidade. Então, é isso que Paulo está nos convocando a pensar. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Veja, quantas pessoas, né, que poderiam contribuir com o desenvolvimento da humanidade, ao invés de produzir coisas boas, usam o dinheiro para produzir. Olha só, vamos ver aqui. O dinheiro, ele é algo importante nas nossas vidas. Vocês concordam? Na vida material? Porque se ele não fosse necessário, Deus não nos permitiria que dele fizéssemos uso. Então, o dinheiro é um instrumento, é um recurso. Assim como eu estou usando aqui o microfone, para que todos consigam me ouvir, né? Minha voz, que não é muito melodiosa, mas consigam me ouvir lá no fundo do salão, é um recurso. Não significa que a Vanessa está passando por aqui, mas é a ideia. Né? Não significa que o Emmanuel esteja presente, tomara que esteja, né? Presente entre nós, mas a ideia que Jesus está presente conosco em nossos corações, Deus está presente conosco em nossa consciência, mas ele se manifesta nas relações que estabelecemos uns com os outros. É isso que é importante, é isso que o dinheiro ele deve possibilitar. Então, o dinheiro, muitas vezes, por conta das pessoas terem muito dinheiro, que receberam, às vezes, não pelo trabalho que realizaram, ou também pelo trabalho que realizaram, tem em si assim, olha, eu vou trabalhar muito, vou ganhar dinheiro para meus filhos, meus netos, herdarem um patrimônio para que não sofram o que eu sofri, para que não vivenciem aquilo que eu estou vivendo. Ou também o contrário, né? Quem tem pouco dinheiro, luta muito, e muitas vezes não se conforma, né? Porque é difícil realmente a necessidade. Quem de nós aqui pode avaliar, né? O que sente uma mãe, um pai, quando seu filho lhe pede um pão e não tem o dinheiro para comprar? Então, o dinheiro ele é um recurso, é um instrumento que ele deve ser fruto, resultado do trabalho que nós realizamos. Mas não é qualquer trabalho. É um trabalho construído no bem. Muitas vezes as pessoas usam da sua inteligência, essa capacidade que Deus nos concedeu de raciocinar, de pensar sobre as coisas, de buscar caminhos para que a gente consiga superar os desafios que a própria vida vai nos apresentando, certo? Então, nós vamos conseguindo mudar. Não é um karma, né, que você tem que pagar.
mas algo que nós temos que aprender. É diferente, certo? O Divaldo Franco fala sobre isso. Karma é algo que você tem que pagar. Você fez o mal, você vai pagar. O que é que a doutrina espírita nos esclarece? Que as dificuldades, elas vêm, sim, das nossas inconsequências, quer seja de vidas anteriores ou da vida presente. Então, ser rico é uma provação. A pobreza também. Mas isso não significa que nós não possamos fazer dessas condições o melhor em nosso favor no nosso processo evolutivo. Então, pessoas que usam da sua inteligência para, ao invés de construírem pontes, construírem armas, que vão bancar guerras. Então, nós temos hoje no planeta mais de 20 estados de guerra. Olha só, nós já passamos por tantas coisas, né? Quem nasceu no século passado, como eu, eu nasci no final da década de 50, o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Quantas coisas de lá para cá não mudaram? Quantos avanços não ocorreram? Mas nós temos, por exemplo, o Einstein, que é um brilhante cientista, pesquisador, que conseguiu materializar, não só teoricamente, mas materializar a energia atômica. E essa energia atômica, que transforma tantas coisas, como a tomografia, a ressonância magnética, tantas outras coisas que nós temos aí no mundo hoje, que são decorrentes dessa, entre aspas, descoberta, porque essa descoberta, na verdade, é uma construção histórica do que a gente vai trabalhando com o auxílio da espiritualidade, que já está muito mais avançada, que já progrediu muito mais do que a gente, e, sobretudo, com a permissão de Deus. Então, quando ele consegue, compreender essa energia tão poderosa, o que se fazem? O que fizeram com ela? Constroem uma bomba e jogam sobre duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, que destruiu completamente a cidade, as pessoas, e que tiveram sequelas e que ainda hoje nós temos sequelas. Então, hoje, os países, as grandes potências, os mais ricos, conseguem deter esse conhecimento e têm uma condição de armas bélicas muito grande. Se um apertar um botãozinho, bom, acabou. Acabou o quê? A forma de vida que a gente conhece atualmente. Não significa que nós vamos acabar. Compreendem isso? Então, o que é necessário junto com a inteligência? O desenvolvimento moral. Ou seja, qual é o valor que está agregado àquele conhecimento para que nós possamos fazer uso desse conhecimento ao nosso benefício. Então, o dinheiro, ele é um recurso, é um instrumento, é uma moeda de troca, digamos assim. E se não for bom, Então, esse instrumento, esse recurso, por que Deus permite, então, que haja tantas diferenças entre nós, que são causadas, muitas vezes, pela ganância, pela arrogância, pelo egoísmo, pelo orgulho de, às vezes, uma minoria que detém em suas mãos muito, muito, muito dinheiro. E se nós pegássemos todo o dinheiro que tem no planeta hoje e dividíssemos por quase os nossos 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta, vocês acham que ficaria tudo bem a gente dividir? Não vai nem dar muito dinheiro, viu, gente, para todo mundo? Sabe aquela coisa que a gente se ilude? Dinheiro na mão é vendaval, É ilusão. Vou ganhar na loteria, vou resolver todos os meus problemas. Às vezes a gente vai arrumar muito mais, Então, se nós dividíssemos igualmente, partes iguaizinhas, para 8 bilhões de pessoas, daí um tempinho, gente, as coisas mudariam, porque cada pessoa que aqui está pensa diferente, sente diferente, está em um momento diferente do seu percurso evolutivo. Cada um de nós vai fazer uso desse recurso de forma diversa. Eu estava assistindo uma palestra, que agora eu não me recordo o nome dele, é da casa lá de Brasília, da Maís Braga, agora eu não consigo lembrar o nome do centro da Casa Espírita. E ele relata o seguinte, que tinha um morador de rua que foi convidado para participar de uma palestra de um economista.
E aí ele perguntou, quem aqui sempre nasceu morador de rua? Ninguém levantou. Tinham várias pessoas que moravam na rua. Aí, quem de vocês aqui passou a morar na rua? E vários levantaram. Quem de vocês aqui estudou e ainda mora na rua? E uma pessoa levantou a mão. Falou, você estudou? Que curso você fez? Economia. Ué, mas por que você, então, mora hoje, sendo que você tem uma profissão? Ele falou, olha, eu investi muito meu dinheiro, perdi tudo, e fui morar na rua, porque eu não tinha mais condições de morar em lugar nenhum. Isso é uma condição, não só... Isso é lá nos Estados Unidos, gente. País altamente desenvolvido. E aqui no Brasil também tem várias situações, no mundo inteiro, de pessoas que perdem tudo, de um dia para o outro. Quando não tiram a própria vida, vão encontrar outros recursos. E aí ele falou assim, tudo bem, se eu te der agora R$100, o que você faz com esses R$100? Eu vou primeiro comer, porque eu estou com muita fome. Segundo, eu vou buscar um lugar para eu dormir essa noite, tomar um banho, que faz muito tempo que eu não tenho um lugar para fazer isso. E amanhã, com o que sobrar, eu vou comer de novo. Aí ele tornou a perguntar, alguém mais aqui que mora na rua, que não estudou, nunca tem... várias pessoas. Aí ele chama um rapaz e pergunta a ele, mas você ainda... Ele fala, mas quem é que foi morador de rua? Essa foi a pergunta. Aí um rapaz levantou a mão, eu fui morador de rua, eu não sou mais. Hoje eu tenho o meu negócio, uma microempresa, tenho 10 pessoas que trabalham comigo. Aí ele falou assim, mas... Então, supondo que ainda você fosse morador de rua e eu te desse R$100, o que você faria? Falou, olha, eu sairia daqui, iria no supermercado, compraria tudo em água e ia vender no semáforo. Com os 100 que você me desse, provavelmente, até o final do dia, eu teria R$300. Então, veja que a condição de como nós fazemos uso desse recurso, é lógico que isso é uma... Ele conta que é uma história, né, que aconteceu de fato, mas podemos tomar como um exemplo aqui. Não significa que a gente consiga vender todas as águas, mas essa forma de nós nos disponibilizarmos a fazer bom uso daquilo que nós temos. Hoje nós temos muitas demandas para que a gente consuma em excesso. Mas se o dinheiro, ele pode provocar dissensões numa família, conflitos. Se a mãe e o pai deixam uma herança, irmão vai contra irmão. É o que diz a música. Dinheiro na mão é vendaval. Muitas vezes ganhou na loteria. Esquece, né? Tchau, fui. Você ganha na loteria? Fui. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, canta o Zeca Pagodinho. Ora, aí vem o Diogo Nogueira e fala assim, cuidado, camarão que dorme, a onda leva. Então, às vezes, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelas facilidades do mundo material. O dinheiro, ele deve ser usado como instrumento para promover o bem, para promover o progresso. Se Deus permite as guerras, a destruição, no livro dos Espíritos, qual capítulo? Não lembro. No livro dos Espíritos vai dizer a lei do progresso e também da destruição. O que é a destruição? É um processo que faz parte da transformação. Então, as mudanças, elas vêm acompanhadas. Para reformar uma casa, faz uma bagunça, não faz? Não é assim? Tudo nos convida à mudança. Não tem jeito. Mesmo que a gente teime, a gente vai mudar. Querendo ou não querendo, a gente vai mudar. E a gente vai mudar para melhor. Não tem jeito da gente escapar. Essa é uma condição. Então, o dinheiro, ele deve servir, para, se ele produzido, inclusive, de forma honesta, ele deve promover o bem. Mas vejamos, o que o dinheiro não compra? Geralmente nós dizemos assim, dinheiro não traz felicidade. Certo? Não é isso que a gente diz? Não, ele não traz a felicidade porque ele é um recurso. O valor da felicidade é algo que a gente vai fazer. Porque, vejamos, dinheiro não é o dinheiro, a moeda, cartãozinho. Meus filhos falavam, tem um chequinho, cartão, Pix, Então, Byte, como que é? Bitcoins, sei lá, não sei, dinheiro, moeda, digital. Em si mesmo não tem valor algum, nós é que vamos dar valor a ele.
né? Então, o uso que nós vamos fazer dele, vamos ver só. O dinheiro não compra a luz do sol, né? Nem da noite. O dinheiro, ele vai fazer assim, olha, na sua ausência, quase sempre se transforma num fator de desequilíbrio e miséria que atormenta multidões. Então, quem tem muitas vezes priva multidões do pão. A guerra faz isso de forma muito cruel, né? O dinheiro não compra a harmonia, contudo, nas mãos da caridade, restaura o equilíbrio do pai de família, da mãe de família, que vai conseguir pagar suas contas e ter uma vida digna, oferecer uma vida digna aos seus filhos. O dinheiro não compra o calor do sol, mas nas mãos caridosas, quem faz o bem, compra o cobertor, destinado a aquecer o corpo que sente frio. Não compra a saúde, entretanto, nas mãos da caridade, assegura a proteção do enfermo desamparado. E o que a gente entende aqui como caridade? Caridade como Jesus vivenciou. Benevolência, indulgência e perdão para consigo mesmo e para com todos, né? Então, não compra a visão, mas das mãos caridosas tem o óculos, né? Que evita a miopia, a presbiopia dos mais velhinhos, né? Que não enxergam de perto. Não compra a alegria, contudo, nas mãos do bem, improvisa a refeição devido aos companheiros que sentem fome. Um prato de comida, hein, gente? Acompanhado de uma boa prosa, porque não é só dar o pão, é a gente estar junto, conversar, né? Saber o que está acontecendo. Porque a gente diz assim, ó, eu estou dando peixe. Ah, então eu vou dar a vara, né? Que é melhor, né? Assim, não adianta você dar o peixe, você tem que dar a vara para a criatura. Mas também não adianta você dar a vara. A pessoa, às vezes, não sabe pescar. Nunca pegou um peixe na vida. Ah, tem um monte de mangueira agora, né? As árvores de Natal. Não é assim? Eu acho linda essa época, que as mangueiras ficam cheias de frutos e parecem árvores de Natal. Primeiro verde, depois elas vão amarelando e avermelhando, ficam árvores de Natal. Tem tanta manga lá, preguiçoso, não vai lá e pega. Gente, vocês viram a altura de uma mangueira? Eu não consigo subir numa mangueira e apanhar. Então, se tiver recurso para que aquelas mangas eu possa apanhá-las, eu vi outro dia uma pessoa vendendo manga lá na rua, né? E é isso. Então, é necessário que eu saiba como fazer. E aí, ela não compra, né, a luz espiritual, mas através dos livros. Olha, gente, tem na biblioteca um monte de livro, né? Mas esse livro ele não surgiu aqui, ele não se materializou. Ele custou dinheiro para ser produzido. Alguém fez esse trabalho. Então, o dinheiro ele é decorrente do trabalho que nós realizamos. Nós temos um pensamento muito mágico, que a luz agora, o microfone, tudo que tem aqui nessa casa, é milagre. Não é. É decorrente do trabalho, do esforço de várias pessoas que aqui participam. Então, em breve teremos um bazar de artesanato, semana que vem, né? Que mãos, né, gentis, de várias pessoas, mãos amorosas, produzem várias peças que vão ser trocadas por dinheiro. Qual é a finalidade desse dinheiro? Finalidade da organização da casa, da manutenção, de podermos ter condições de comprar o mínimo, às vezes, que se constitui no leite, na cesta básica, naquilo que, às vezes, é necessário, né, para que as pessoas consigam, que estão passando por dificuldade, venham aqui receber. Então, em cima da hora, e recordando o nosso próximo companheiro que nos falará, eu falei assim, que tarefa difícil essa, de ser a esquenta, né, Simão Pedro. Ouvindo Simão Pedro, semana passada, se não me falha a memória, ele usa um exemplo também de uma pessoa que chega na casa espírita pedindo auxílio, uma cesta básica, porque na casa dele não tinha mais nada, ele perdeu o trabalho, o único carro que ele tinha estava tudo, ele era, acho que, pintor, não lembro o que ele fazia, e que ele vai em busca, então, do auxílio. E lá, quando ele recebe, ele diz assim, já tinham entregue todas as cestas e não tinham mais nenhuma cesta para entregar para ele. Aí ele fala assim, nossa, estou precisando muito, está indo embora chateado, aí uma pessoa do grupo liga para outra e fala, ó, está acontecendo assim, assim, você pode auxiliar?
Aí a pessoa prontamente chega com uma cesta, né, cheia de coisas, isso aqui. E aí ela vem também com várias sacolinhas plásticas de supermercado. Por quê? O pai, quando saiu de casa, disse aos filhos assim, ó, papai vai sair, vai no supermercado e vai trazer comida. Ele saiu dizendo aos filhos que ia ao supermercado. O que a pessoa que entrega a cesta para ele faz? Traz várias sacolinhas de supermercado. O Simão Pedro se emocionou, eu também, quando ele contou. Ela traz várias sacolinhas de supermercado, abre a cesta e coloca, sabe? Como se ele tivesse feito a compra para levar. Aí ele agradece demais, né? E se compromete a voltar para restituir aquele benefício. Então, vejam, gente, a generosidade não é só de entregar a cesta, é muito mais do que isso que o dinheiro pode nos possibilitar. Então, Jesus se refere ao dinheiro no Evangelho. Eu fiquei muito emocionada, de verdade, porque o Simão Pedro também se emocionou muito. E se ele pode, eu também posso. Com licença, viu? Poética, Simão Pedro. Então, Jesus, no Evangelho, faz menção ao dinheiro em diferentes formas. Aí ele chega e pergunta assim, de quem é essa moeda? Né? Ele diz assim, o que tem escrito na moeda? É a face de César, que era o governador na época de Jesus. Então, dai a César o que é de César. Ele fala assim, ó, vale mais aquela moedinha, sabe, 5 centavos, que a viúva deu de todo o coração, do que um rico que deu um montão de dinheiro e fica lá, ó, porque eu dei. Fala, não é isso que vale mais, né? Também não adianta eu dar alguma coisa se meu coração não estiver inteiro ali naquilo que eu estiver fazendo. Que eu faça de uma forma que eu não constranja outra pessoa. Né? E tem uma passagem que achei muito bonita, quando Maria que vai lavar os pés de Jesus com perfume, eu não lembro o segundo nome dela. E ela faz isso com óleo de uma planta chamada nardo, que na época já era muito cara, mas se fazia isso para homenagear uma pessoa que era benquista na sociedade, respeitada. E ela não só lava os pés de Jesus, ela derrama lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí, gente, 1 graminha de nardo do perfume equivalia a 1 dia de trabalho, a 1 denário. 1 denário, né, ao longo de um mês, corresponderia hoje a um salário mínimo. Então, a quantidade de perfume que ela usa é muito caro. Mas não é isso que Jesus valorizou. Ele falou que o que ela fez ficaria para a posteridade, para exemplificar o despreendimento, o amor daquela mulher, né, em respeito a Jesus. Então, Jesus fala, não se pode servir a 2 senhores. Nós não podemos servir a 2 senhores. Mas os talentos que Deus nos concede não são para serem enterrados na terra. Os talentos que nós recebemos de Deus, que é a capacidade de nós progredirmos e fazer bom uso do dinheiro, inclusive, não só do dinheiro, mas também do dinheiro, é para que nós possamos promover o nosso progresso, mas o progresso em torno de nós. Quer seja as pessoas próximas, mais próximas, que são as nossas famílias, os nossos parentes, os nossos amigos, quem quer que seja, façamos bom uso. Na falta dele, busquemos ajuda, não nos faltará ajuda, mas nos comprometamos com o trabalho sincero, honesto. Então, que o dinheiro possa ser compreendido não como um senhor das nossas vidas, mas como um recurso, um meio através do qual eu tenho confiança que chegará um dia que nós não precisaremos mais viver em condições de miserabilidade, de ter tanta diferença. Isso está escrito no Evangelho. Né? Que chegará um dia que nós teremos as condições, na questão material também, em decorrência do nosso desenvolvimento espiritual. Porque o tesouro, o maior tesouro que nós temos, é aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração for bom, né, esse é o nosso maior tesouro. Porque esse valor, ninguém
pode comprar. Nenhuma traça come, nenhuma ferrugem corrói. Então, que nós cultivemos o tesouro do nosso bom coração. Então, muito obrigada pela atenção, que Jesus nos abençoe.